Quando eu compreendi o significado do poder do silêncio, tudo começou a mudar na minha vida. Deixa eu te explicar. Existe um erro silencioso que destrói a força mental de muitas pessoas. E o pior, a maioria nem percebe que está fazendo isso. Elas falam demais, explicam demais, reagem demais. E enquanto fazem isso, entregam o próprio poder para qualquer pessoa ao redor. Agora, me diz uma coisa. Você já percebeu como algumas pessoas entram em uma sala e simplesmente dominam o ambiente? Elas não falam muito. Elas não tentam convencer ninguém. Elas não precisam se justificar o tempo todo. Mesmo assim, todos prestam atenção nelas. Existe uma razão para isso. E os filósofos estoicos já sabiam disso há quase 2000 anos. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de Roma, escrevia constantemente em seu diário uma coisa curiosa. Ele lembrava a si mesmo de não reagir imediatamente, de não falar impulsivamente, de não responder a tudo o que acontecia ao seu redor. Porque ele entendia algo que a maioria das pessoas hoje esqueceu: o silêncio não é fraqueza, o silêncio é controle. Mas hoje, vivemos em um mundo que ensina exatamente o contrário. As pessoas acreditam que precisam se explicar, se defender, responder tudo, provar que estão certas. E nesse processo, elas se tornam reféns das próprias emoções. Agora eu quero te fazer uma pergunta simples e responde com sinceridade. Quantas vezes você já disse algo que depois percebeu que não deveria ter dito? Quantas vezes você reagiu a alguém e depois pensou: eu poderia ter ficado em silêncio? Se isso já aconteceu com você, escreve aqui nos comentários. Preciso aprender o silêncio. Eu quero ver quantas pessoas aqui já perceberam isso. Porque a verdade é a seguinte: a maioria das pessoas acredita que poder está em falar. Mas os estoicos ensinavam exatamente o oposto. Muitas vezes, o verdadeiro poder está em não dizer nada. Epicteto ensinava a seus alunos algo muito simples. Ele dizia: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. Mas hoje parece que isso foi invertido. As pessoas falam, falam, falam e quase nunca escutam. E quanto mais falam, mais revelam suas fraquezas emocionais. Agora imagine a seguinte cena: alguém te provoca, alguém tenta te diminuir, alguém tenta tirar uma reação de você. A maioria das pessoas reage imediatamente. Elas levantam a voz, elas discutem, elas tentam vencer a discussão. Mas o estoico faz algo completamente diferente. Ele observa, respira e muitas vezes ele permanece em silêncio. Não porque ele não tem resposta, mas porque ele não precisa provar nada. E aqui está algo que quase ninguém te conta. Quando você aprende a dominar o silêncio, 3 coisas começam a acontecer. As pessoas passam a te respeitar mais. Você começa a pensar com mais clareza. E o mais importante, você deixa de ser controlado pelas emoções do momento. Mas atenção, silêncio não significa ser passivo. Silêncio não significa aceitar tudo. Silêncio significa escolher quando falar. E essa diferença muda completamente a forma como você vive. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar algo muito poderoso. Vou compartilhar 7 princípios estoicos que podem transformar completamente a forma como você reage às pessoas, às provocações e às situações difíceis da vida. Princípios que eram praticados por homens como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, e que podem ajudar você a desenvolver algo extremamente raro hoje em dia: domínio emocional. Mas antes de continuarmos, eu quero saber uma coisa. Você é o tipo de pessoa que costuma A. falar tudo que pensa, ou B. observar mais e falar menos? Escreve aqui nos comentários A ou B. Eu quero ver qual é o perfil da maioria aqui no canal. Agora respira fundo, porque o primeiro princípio estoico sobre silêncio é algo que pode mudar completamente a forma como você reage às pessoas. E curiosamente, ele começa com um hábito simples:
aprender a não responder imediatamente. O problema de falar demais. Existe algo curioso sobre pessoas que falam demais. Elas acreditam que estão demonstrando força, que estão mostrando inteligência, que estão deixando claro o que pensam, mas, na maioria das vezes, estão apenas revelando impulsividade. Porque quando alguém fala tudo o que pensa, essa pessoa está mostrando algo muito mais profundo. Ela está mostrando que não consegue controlar a própria reação. Os estoicos percebiam isso com muita clareza. Para eles, a capacidade de ficar em silêncio diante de uma provocação não era fraqueza, era domínio de si mesmo. Marco Aurélio escreveu algo muito interessante em suas reflexões. Ele dizia que muitas vezes o melhor caminho não era responder, era observar primeiro o que estava acontecendo dentro da própria mente. Porque a maior batalha nunca foi contra os outros. Sempre foi contra o impulso de reagir imediatamente. Pensa em quantas situações na sua vida começaram assim. Alguém disse algo, você reagiu no impulso. A conversa virou discussão, a discussão virou desgaste. E horas depois, quando tudo terminou, veio aquele pensamento silencioso. Eu poderia ter ficado calado. Se isso já aconteceu com você, escreve aqui nos comentários. Já falei demais. Porque esse é um aprendizado que praticamente todo ser humano precisa enfrentar em algum momento da vida. Agora, imagine algo diferente. Imagine alguém que domina completamente suas reações. Uma pessoa que não se apressa em responder, que escuta mais do que fala, que observa antes de reagir. Essa pessoa não parece fraca, ela parece segura, ela parece estável, ela parece alguém que não pode ser facilmente abalado, e essa impressão muda completamente a forma como os outros se comportam ao redor dela. E é exatamente aqui que entra o primeiro princípio do silêncio estoico, um princípio simples, mas extremamente poderoso. Princípio 1. Não responda imediatamente. Epicteto ensinava a seus alunos algo muito prático. Ele dizia que entre um acontecimento e a reação emocional que temos, existe um pequeno espaço, um espaço invisível. E nesse espaço existe algo muito importante: a possibilidade de escolha. Mas a maioria das pessoas nunca usa esse espaço. Elas reagem instantaneamente. Se alguém critica, elas respondem. Se alguém provoca, elas atacam de volta. Se alguém discorda, elas tentam vencer a discussão. Tudo acontece no modo automático. Agora pense em alguém que age diferente. Quando recebe uma provocação, essa pessoa não responde imediatamente. Ela observa, respira, deixa o momento passar e só depois decide se vale a pena falar alguma coisa. Esse pequeno hábito muda completamente a dinâmica das relações, porque muitas discussões só existem por causa da reação imediata. Se uma das pessoas simplesmente não reage, a tensão perde força. Sêneca dizia algo muito profundo sobre isso. Ele afirmava que muitas vezes não somos feridos pelas palavras dos outros, mas pela pressa que temos em responder a elas. E quando você entende isso, começa a perceber algo libertador. Nem toda provocação merece uma resposta. Nem toda crítica merece uma reação. E nem toda discussão merece sua energia. Agora quero saber algo de você. Quando alguém te provoca, você costuma A. responder na hora ou B. respirar e esperar um pouco antes de falar? Escreve aqui nos comentários A ou B. Eu quero ver quantas pessoas aqui já estão tentando praticar esse autocontrole. Porque dominar esse pequeno espaço entre estímulo e resposta é o primeiro passo para algo muito maior: dominar a própria mente. E o segundo princípio estoico sobre silêncio é algo que poucas pessoas percebem. Na verdade, quanto mais você fala sobre sua vida, mais poder você entrega para os outros. Princípio 2. Não explique sua vida para todo mundo.
Existe um comportamento que muitas pessoas têm sem nem perceber. Elas sentem a necessidade de explicar tudo sobre si mesmas, explicar decisões, explicar escolhas, explicar caminhos, explicar até coisas que ninguém perguntou. E por trás desse comportamento quase sempre existe algo invisível: a necessidade de aprovação. Quando alguém sente que precisa justificar constantemente suas escolhas, essa pessoa está, sem perceber, entregando o controle da própria vida para a opinião dos outros. Os estoicos enxergavam isso com muita clareza. Epicteto dizia que uma pessoa verdadeiramente livre não vive tentando convencer o mundo de que está certa. Ela simplesmente vive de acordo com aquilo que acredita. Agora pense na quantidade de energia que as pessoas desperdiçam, todos os dias tentando explicar suas decisões. Explicam por que escolheram determinado caminho. Explicam por que terminaram um relacionamento. Explicam por que mudaram de emprego. Explicam por que pensam diferente. E enquanto fazem isso, acabam abrindo espaço para julgamentos, críticas e opiniões que muitas vezes nem deveriam existir na sua vida. O silêncio, nesse caso, funciona como uma proteção. Nem todo mundo precisa entender suas decisões, nem todo mundo precisa conhecer seus planos. E quanto mais você aprende a guardar certas coisas para si, mais liberdade emocional você começa a sentir. Sêneca dizia algo muito simples sobre isso. Ele afirmava que uma mente tranquila não vive se defendendo da opinião alheia. Ela apenas segue seu caminho. Agora me diz uma coisa. Você é do tipo que costuma explicar muito suas decisões para as pessoas? Ou você prefere simplesmente fazer o que precisa ser feito e seguir em frente? Escreve aqui nos comentários. Explico demais ou prefiro o silêncio? Porque quando você entende esse princípio, percebe algo libertador. Muitas vezes, o silêncio é o que protege sua paz mental. E isso nos leva ao terceiro princípio. Um princípio que pode evitar muitos desgastes na sua vida. Princípio 3. Nem toda batalha merece sua voz. Existe uma armadilha emocional muito comum. A crença de que precisamos responder tudo, defender tudo, argumentar contra tudo. Mas quando você começa a observar com mais atenção, percebe algo curioso. Grande parte das discussões da vida simplesmente não leva a lugar nenhum. São discussões que não mudam a realidade, não resolvem problemas e muitas vezes só existem para alimentar o ego de alguém. Marco Aurélio refletia muito sobre isso. Ele lembrava a si mesmo constantemente que perder tempo com discussões inúteis era uma das formas mais rápidas de desperdiçar energia mental. E se você observar as pessoas ao seu redor, vai perceber que muitas vivem exatamente assim. Elas discutem por qualquer coisa, na internet, no trabalho, na família, com estranhos, como se cada opinião diferente fosse um ataque pessoal. Mas o estoico olha para isso de outra forma. Ele pergunta algo simples: vale a pena gastar minha paz com isso? Se a resposta for não, ele simplesmente segue em frente. Porque maturidade emocional não significa vencer discussões. Significa saber quais discussões não merecem sua atenção. Agora eu quero saber algo. Você costuma entrar em muitas discussões? Ou já percebeu que algumas coisas simplesmente não valem sua energia? Comenta aqui. Aprendi a escolher minhas batalhas. Porque o quarto princípio vai ainda mais fundo. Ele mostra algo que poucas pessoas percebem sobre o silêncio. Princípio 4. O silêncio protege sua mente. Imagine sua mente como uma casa. Agora imagine que cada conversa inútil, cada discussão desnecessária, cada provocação é como alguém batendo na porta dessa casa. Se você abrir a porta para tudo, sua casa nunca ficará em paz. Sempre haverá barulho, sempre haverá conflito, sempre haverá alguém tentando invadir seu espaço emocional. Mas quando você aprende a usar o silêncio, é como se começasse a escolher melhor quem entra na sua mente.
Nem toda provocação merece resposta, nem toda crítica merece atenção, nem toda opinião merece espaço dentro de você. Os estoicos entendiam que proteger a mente era uma das tarefas mais importantes da vida, porque uma mente perturbada perde clareza, perde foco, perde equilíbrio. Sêneca dizia que uma das maiores fontes de sofrimento humano é permitir que qualquer pessoa tenha acesso às nossas emoções. E muitas vezes fazemos isso sem perceber, respondendo tudo, reagindo a tudo, se envolvendo em tudo. O silêncio funciona como um filtro. Ele impede que certos conflitos entrem na sua vida. E quanto mais você pratica isso, mais leve sua mente se torna. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já perdeu horas da sua vida em discussões que não levaram a absolutamente nada? Se isso já aconteceu com você, escreve aqui nos comentários. Já perdi energia com isso. Porque o quinto princípio é algo que poucas pessoas percebem, e ele pode mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas. Princípio 5. Quem fala pouco observa mais. Existe uma vantagem enorme em falar menos. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Expressões, comportamentos, intenções. Quando alguém fala o tempo todo, essa pessoa está ocupada demais com suas próprias palavras para realmente observar o que acontece ao redor. Mas quem fala menos, escuta mais. E quem escuta mais, entende melhor as pessoas. Epicteto ensinava que uma pessoa sábia usa mais os ouvidos do que a boca, porque a maior parte do que precisamos aprender na vida vem da observação, não da fala. Quando você observa mais, começa a perceber padrões nas pessoas. Quem fala muito, quem critica muito, quem provoca, quem manipula, quem tenta dominar conversas. Essas coisas ficam muito mais claras quando você aprende a ficar em silêncio. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. Princípio 6. O silêncio revela caráter. Quando duas pessoas estão discutindo, quem realmente tem controle emocional? Aquela que levanta a voz ou aquela que permanece calma? Marco Aurélio lembrava a si mesmo constantemente que não precisava reagir a tudo que acontecia ao seu redor. Ele dizia que muitas coisas só têm poder sobre nós quando decidimos dar atenção a elas. O silêncio, nesse sentido, se torna uma forma de força interior. Não é fuga, não é fraqueza, é controle emocional consciente. E finalmente chegamos ao último princípio, talvez o mais importante de todos. Princípio 7. O verdadeiro poder é emocional. Muitas pessoas passam a vida tentando parecer fortes, tentando parecer inteligentes, tentando parecer superiores em discussões. Mas no fundo, tudo isso é apenas aparência. O verdadeiro poder não está em vencer argumentos, não está em provar que você está certo, não está em falar mais alto que os outros. O verdadeiro poder está em algo muito mais raro: controlar a si mesmo, controlar suas emoções, controlar suas reações, controlar seus impulsos. Quando você aprende a dominar o silêncio, começa a perceber algo curioso. Você não precisa mais reagir a tudo, você não precisa mais provar nada, você não precisa mais convencer ninguém. E essa liberdade emocional é uma das coisas mais poderosas que um ser humano pode desenvolver. Agora eu quero te deixar com uma pergunta simples, mas muito importante. Você quer continuar reagindo a tudo que acontece ao seu redor ou quer começar a desenvolver domínio sobre si mesmo? Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários: eu escolho o silêncio. Eu realmente quero ver quantas pessoas aqui estão dispostas a desenvolver esse tipo de força interior. E no final, é disso que o estoicismo fala. Não sobre parecer forte, mas sobre se tornar forte por dentro, sobre aprender a controlar aquilo que acontece dentro da sua mente, antes de tentar controlar o mundo lá fora. Porque quando você aprende a dominar o silêncio, você começa a dominar também
suas reações, seus impulsos e até suas emoções. E nesse momento algo muda. Você para de viver reagindo a tudo e começa a viver com mais consciência, mais calma e mais domínio sobre si mesmo. Agora eu quero te fazer uma pergunta simples. Você consegue ficar em silêncio quando alguém tenta te provocar? Ou você ainda sente a necessidade de responder tudo? Escreve aqui nos comentários. Eu escolho o silêncio. Eu quero ver quantas pessoas aqui estão realmente dispostas a desenvolver esse tipo de autocontrole. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like para apoiar esse tipo de conteúdo e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa aprender a proteger a própria mente. Porque aqui a gente não fala apenas de motivação. A gente fala de algo muito mais profundo, dominar a própria mente. Escreva nos comentários. Eu escolho o silêncio. Nos vemos no próximo vídeo.